Então, vamos continuar com o nosso curso, tá certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre como aplicar a lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico. Desculpem, né? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. É claro que nós vamos ver isso para algumas, e aí é um ponto que eu vou chamar a sua atenção mais uma vez. Né? Nós estamos trabalhando com vetores, com grandezas vetoriais, então é muito importante tomar cuidado. Né? Nós fizemos um problema do fluxo através de um cilindro, que é um problema bastante simples. Né? Depois nós exploramos um pouco o fluxo através de um cubo, de um campo elétrico que não era uniforme. Tá? Então agora nós vamos fazer o contrário. Né? Nós vamos, dado uma distribuição de cargas, né? Nós vamos calcular. Tá? Nós vamos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Tá? Então vamos lá, mas é importante tomar cuidado, estudem bem essas três aplicações, porque elas são aí muito importantes, né? Para outros problemas que a gente fazer. Então vamos começar com uma distribuição linear. Vamos imaginar um fio infinito. E vamos imaginar que esse fio tem uma densidade linear de cargas que é constante, tá? Primeiro a gente faz esse tipo, não é, de abordagem mais simples. Então eu tenho um fio infinito, vamos pensar um fio infinito, tá certo? Esse fio tem uma densidade linear de tal forma que eu posso dizer que, dado um comprimento qualquer, a carga num comprimento qualquer é L vezes lambda. Tá? E eu quero saber o seguinte, qual é o campo elétrico? Se eu pegar um ponto aqui, um ponto P, eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto P. Eu quero, portanto, saber, não é, qual é o campo elétrico nesse meu ponto P aqui. Tá? Então eu tenho um ponto P e esse ponto P está situado a uma distância que eu vou chamar R desse fio. Olha só. Se esse meu fio é infinito, tá certo? Se o fio é infinito, você vai perguntar, mas esse ponto P eu sempre posso considerá-lo, porque eu estou chamando o fio de infinito, eu posso dizer que esse ponto P, não é? A distância dele aqui, esse ponto, onde a distância do ponto P chega no fio, tá certo? Está no meio do fio. Então, como está no meio do fio? Porque se o fio é infinito, qualquer ponto aqui está no meio dele. Tá? Essa é uma consideração simples, né? Você vai falar, o que é um fio infinito? Tá certo? Imagina, por exemplo, que você tem um fio, né? Uma rede de transmissão simples, tá certo? Uma rede de distribuição, né? Você tem um fio lá numa rede de transmissão, às vezes você tem um fio que tem 2.000 quilômetros, né? Se você tem um fio que tem 2.000 quilômetros, se você está mais ou menos num ponto, tá certo? A uma distância de 50 metros desse fio, né? Se pensar assim, 2.000 quilômetros, 50 metros, tá certo? Essa distância é muito menor que o comprimento do fio. Então, os efeitos, quando eu estou dizendo que eu posso considerar qualquer ponto aqui, eu estou considerando que essa distância é muito menor do que o comprimento do fio, e mais do que isso, eu estou dizendo o seguinte, que efeitos que tem aqui, produzidos pelas extremidades, são negligenciáveis. Então, os efeitos que a gente chama de efeitos de borda, eles são negligenciáveis, eu não preciso considerá-los, tá certo? Eles não têm, não vamos chamar assim, não devem, não exercem um impacto aí no que eu estou estudando, tá? Então, nós vamos imaginar, isso é importante, por que é importante eu saber qual é esse que está nesse meio? Pelo seguinte, como é que eu calculo isso? Nós acabamos de ver, né? No tópico anterior do nosso curso, quando nós calculamos o campo elétrico a partir de algum conjunto de distribuições de carga, nós pensamos o seguinte, eu vou pegar um elemento aqui dQ e vou calcular, tá certo? O campo que esse elemento dQ produz aqui. Então eu tenho um campo DE aqui. Muito bem. Se esse meu elemento dQ, que está a uma distância, por exemplo, x aqui, tá certo? Simétrico a esse elemento dQ, eu posso pegar a mesma distância x, eu posso pegar um outro elemento dQ que produz também um campo elementar DE. Se eu somar, como essa distância R e esses dois valores aqui de x
são comuns aos dois vetores dE, né? Esse meu elemento dQ tem a mesma carga desse elemento dQ, essa distância é igual a essa R é comum para os dois, então, portanto, o módulo desse vetor dE é igual ao módulo desse vetor dE. Quando eu faço isso aqui, se eu somar utilizando a regra do paralelograma, eu vou obter um campo elétrico que é perpendicular ao fio. As componentes na direção do fio, elas vão se anular e eu pego então o meu campo elétrico resultante, ele é perpendicular ao fio, tá? Então, por razões de simetria, eu posso considerar. Mais do que isso, né, vamos dizer assim, se eu rodar o fio, tá certo? Um segundo, todo mundo fecha o olho e eu rodei o fio. Não aconteceu nada. Esse tipo de geometria tem o que a gente chama de simetria cilíndrica, tá certo? Qualquer ponto a uma distância R, tá certo? O que acontece nele, né, o valor do módulo do campo elétrico, ele é igual, não tem diferença, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho meu fio infinito, né? Eu tenho lá o fio, e eu de novo quero calcular o campo num ponto P, e eu vou fazer o seguinte, para calcular esse campo no ponto P, nós temos, o que eu disse? Simetria cilíndrica. Se eu tenho simetria cilíndrica, eu venho aqui e vou passar um cilindro cujo eixo de simetria é paralelo ao fio, tá certo? Esse meu eixo de simetria é paralelo ao fio, né? Tá aqui. Tá lá o cilindro, tá? O eixo é não só paralelo, mas o eixo do cilindro coincide, não é, com o fio. Tá? E esse eixo aqui tem, né, esse cilindro tem um raio R, e eu vou dizer que ele tem um comprimento que eu chamo de H. Tá? Muito bem, então agora o que nós vamos fazer é o seguinte, esse cilindro, tá certo? É uma superfície gaussiana, é uma superfície imaginária, eu criei ela em volta do fio, né? Quem existe é o fio, né? E obviamente o campo elétrico, né? Então vamos lá, eu já disse para vocês que o campo elétrico ele é perpendicular aqui, ó. Aqui está o campo elétrico. Em qualquer ponto que eu vier aqui no cilindro, tá certo? Em qualquer ponto que eu pegar aqui no cilindro, imagina que eu pego um elemento de área dA aqui, né? Eu vou pegar um elemento de área dA e o campo elétrico, por simetria, ele está aqui, ó. Se eu pegar um outro elemento aqui, por exemplo, né? Se eu pegar um outro elemento aqui assim, tá? O campo elétrico está apontando, né, para cá, ó. E aí vai embora. Se eu pegar um elemento aqui na tampa, se eu pegar algum ponto na tampa, o campo elétrico, nós já vimos, ele também está aqui, ó. Por quê? Essas duas coisas aqui você tem que ver que está em perspectiva, né? Ele está apontando, é um ponto que está aqui, ó. Eu tenho a casca cilíndrica, ele está aqui, ó. Esse outro ponto está aqui, ó. Aqui eu estou nessa situação aqui. Então, o campo elétrico ele é sempre perpendicular ao fio. Aí você vai ver o seguinte, se ele é sempre perpendicular ao fio, ele é perpendicular à casca cilíndrica. Né? Nessas situações aqui, ó, nessa situação aqui, o vetor dA está aqui, ó. Nessa aqui, o vetor dA está aqui, ó. Aqui, o vetor dA está aqui, ó. Aqui, ops, o dA está para cá. Na tampa do cilindro, o vetor dA aponta para fora. Bacana esse trem, hein? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o fluxo através dessa superfície cilíndrica, vai ser igual a integral na superfície toda de E escalar dA. Só que nesta tampa de cá e nesta tampa de cá, o vetor dA é perpendicular ao campo elétrico. Se eles são perpendiculares, o produto de E escalar dA nessa tampa e nessa tampa é zero. Portanto, isso aqui vai ser simplesmente a integral sobre essa superfície cilíndrica aqui. Bom, nessa superfície cilíndrica aqui, o E e o dA são paralelos em qualquer ponto da superfície.
Portanto, o produto E escalar dA em qualquer ponto dessa superfície vai ser igual a E vezes dA. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a E vezes dA na superfície cilíndrica. Muito bem. Eu disse para vocês o seguinte, esse problema tem simetria, tá certo? Esse problema tem simetria cilíndrica. O campo elétrico em qualquer ponto dessa superfície cilíndrica tem módulo constante. Olha lá, o vetor campo elétrico muda de posição, tá vendo que o vetor muda? Mas o módulo dele é constante. E aqui eu estou levando em conta o módulo do vetor. Se o módulo é constante, eu posso botar ele para fora e fico só com a integral de dA, que é a área da superfície cilíndrica. Quanto que é a área da superfície cilíndrica? A área da superfície cilíndrica é 2πr vezes h. Então isso é 2πr, ops, só fazer o R certo, 2πr vezes h. Esse é o fluxo. Quanto que é a carga que está aqui? Ó? Agora eu vou olhar a carga que está nessa contida aqui dentro. Tá certo? O fio tem uma carga que é dada por lambda. Agora eu vou só olhar a carga que está dentro da superfície. Tá certo? A carga que está dentro da superfície gaussiana. Só para ficar claro, né? Isso aqui, ó. É essa carga que está dentro da superfície gaussiana. Tá claro isso? É só aquele pedaço. Né? A carga que está fora da superfície gaussiana não produz, não contribui para o fluxo. Tá? Muito bem. Se eu faço essa conta aqui, não é? Se eu faço essa conta aqui, perdão, se eu faço a conta, qual é a carga que está lá? Bom, é a lambda vezes H. A carga que está ali é lambda vezes H. Eu falei, a carga, né, que está envolvida. Se eu faço isso aqui, H corta com H e o meu campo, portanto, vai ser igual a... Opa, dividido por ε0, tá certo? Carga dividido por ε0, né? Então o meu campo E vai ser igual então a lambda dividido por 2πε0 vezes R. Então é um campo que cai linearmente com R, diferente de uma carga pontiforme, né? Numa carga pontiforme nós vimos o campo cai, né? Numa carga pontiforme o campo cai com R ao quadrado. Num dipolo o campo cai com R ao cubo. Numa carga linear o campo cai com R, tá? Então agora nós vamos ver o próximo problema que nós vamos ver, né? Agora é um plano infinito, tá? Então vamos passar agora para o plano infinito. O seguinte, então vamos ver agora um plano infinito, tá? Então nós vamos supor que eu tenho um plano. Você pode perguntar, esse plano é um plano condutor? Na verdade, isso é uma superfície carregada, não é? As cargas aqui estão imóveis, tá? Tanto faz se for um condutor ou isolante, mas é uma superfície, não tem volume. É uma superfície carregada e as cargas estão imóveis, né, sobre essa superfície, tá? E o que eu quero saber é qual é o campo num ponto P, tá certo? Que está a uma distância, de novo, vamos chamar uma distância R dessa superfície. De novo, eu estou trabalhando com um plano infinito. O que quer dizer que eu estou trabalhando com um plano infinito? Quer dizer que a minha distância R ao plano é muito menor do que o tamanho do plano, portanto eu não preciso considerar, né, o que a gente chama dos efeitos de borda. Eu não preciso olhar para a borda e perguntar qual é o efeito que a borda está causando aqui. Isso não é importante para o meu problema. E em física, isso é um procedimento típico, né, em física, tá certo? Quando você calcula a velocidade de uma pedra que está caindo, você não vai perguntar, mas aquela cadeira ali atrai com a caixa, não sei o que. Não, é a Terra que está atraindo. Os outros efeitos são irrelevantes, né, para o fenômeno que você está estudando. Mesma coisa aqui, a borda aqui não é relevante. Pode ser que você vá trabalhar mais adiante no problema em que a borda seja relevante. Não é o caso agora. Tá? Muito bem. Então, suponha que eu tenho, não é, essa superfície aqui.
Primeiro passo, o que eu fiz no fio? Primeira coisa que eu faço é tentar qualitativamente entender como é que é o campo elétrico produzido ali, tá certo? Qualitativamente no seguinte sentido, se eu souber o comportamento do campo elétrico, né, se eu entendo o comportamento do campo elétrico, eu posso escolher uma simetria que seja adequada para a resolução do problema. Então primeiro eu vou fazer uma análise qualitativa e vou ver o seguinte, suponha que eu pego agora, né, ó, eu vou pegar aqui no plano, suponha que eu pego um elemento aqui dQ e vou calcular o campo elétrico produzido por esse elemento dQ e é o meu campo elétrico DE que está aqui. Tá? Então esse é o elemento, o campo elétrico DE. Se eu pegar, né, se eu peguei uma distância, por exemplo, que eu vou chamar aqui, né, de x, e eu vou pegar um elemento dQ a uma mesma distância x aqui. E vou calcular o campo que ele produz aqui. Ora, se essa distância x é igual a essa distância x, se R é comum, se dQ é igual, o módulo desse campo aqui é igual ao módulo desse campo aqui. Mais do que isso, tá certo? Se esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque os dois catetos são iguais, e a hipotenusa, portanto, é igual, esse ângulo é igual a esse. Né? Então, o ângulo que esse vetor DE faz com a vertical aqui, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Se esses vetores têm o mesmo módulo, né? Se esses vetores têm o mesmo módulo e o ângulo entre eles e a vertical é a mesma, portanto, a soma dos dois vai me dar um campo que está, né? Vai me dar um campo que está na vertical, perpendicular ao plano. Tá? Ora, mas você pegou 2 dq, eu posso pegar todos os dqs, para qualquer, como o plano é infinito, para qualquer dq que eu pegar, né? Para qualquer elemento dq que eu pegar, ó, se eu pegar um dq aqui, eu vou ter um outro dq nesse lado aqui. Né? Lembra, o plano é infinito. O meu desenho é finito, mas o plano é infinito. Tá? Então, qualquer elemento dq que eu pegar tem um outro simétrico a ele e vai produzir esse mesmo efeito aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Né? Da mesma forma que eu fiz no caso do fio, né? Vamos olhar o plano agora? Olhando o plano agora, tá certo? De lado aqui assim. Então, está o plano aqui, tá? O plano infinito aqui. Né? Eu estou olhando aqui e o meu ponto P está aqui, ó. Então o ponto P é uma distância R. Então o meu campo elétrico, eu já fiz a análise qualitativa, né? Está o meu campo elétrico aqui, ó. Pam, está ele aqui. Muito bem, você vai lá, mas espera aí. Se você olhar para baixo, não tem, porque esse aqui não é igual ao fio, que tinha uma simetria, né? Se eu olhar para baixo, o que acontece? Se você olhar para baixo, a mesma coisa, a mesma análise que eu fiz para cima, eu posso fazer para baixo, e se eu pegar um ponto P, que está a uma distância R aqui, eu também tenho um campo elétrico E que aponta para baixo. Tá? Então esse plano produz um campo para cima, produz um campo para baixo. Né? Como eu peguei a mesma distância R, eu estou supondo então que o módulo aqui é igual ao módulo aqui. Tá? Eles têm sentidos contrários, mas o módulo ali. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e passar aqui, né, por exemplo, uma superfície gaussiana, que eu vou, por exemplo, poderia ser muito bem um prisma, né? Ou poderia ser, se eu quiser olhar aqui, nessa vista mais em perspectiva, se eu olhar aqui, ó, eu poderia imaginar que aquela minha superfície ali, está o ponto P aqui, aquela minha superfície ali eu posso, eu posso desenhá-la, mais trem, então meu ponto P, e eu posso desenhar essa superfície aqui, tá ela aqui, ó, tá? Tá o campo elétrico aqui. E aqui na parte de baixo também está o campo elétrico aqui.
tá certo? Ela pega aqui, então esse aqui eu estou olhando de lado, aqui eu estou olhando a figura numa tentativa de perspectiva que é assim. Eu esqueci de mencionar para vocês que eu vou considerar que a distribuição superficial, nesse caso aqui, ela é uniforme. Tá? Então a quantidade de carga está uniformemente distribuída, né? Aquele problema do disco que eu discuti com vocês naquela hora, né? Que eu tenho uma cobertura, tá certo? Eu pintei, né, com uma tinta essa superfície de forma que essa distribuição seja uniforme, tá? Vamos lá. Então o que nós vamos fazer agora é fazer o cálculo, né, da lei de Gauss nessa superfície aqui. Mais uma vez o seguinte, o campo elétrico em qualquer ponto agora dessa superfície aqui, ele está paralelo a essa geratriz, né? Aqui eu tenho o meu vetor dA perpendicular à superfície, aqui de novo eu tenho o vetor dA perpendicular à superfície e aqui eu tenho dA perpendicular à superfície. Essa distância aqui, ó, só para relembrar, essa distância aqui eu chamei de R, essa distância aqui eu também chamei de R, tá? Então vamos lá. Quanto que é o produto escalar de E escalar dA sobre a superfície cilíndrica? Zero. Porque E e dA são perpendiculares. Ah, você fala, é esse dA que eu estou multiplicando por dA? Não. O E que eu estou multiplicando por dA é um E que está aqui, ó. É esse E que eu estou multiplicando por dA. A única coisa que eu estou dizendo, você está dizendo, esse E igual a esse E aqui? Não. Tá certo? Eu não estou fazendo essa afirmação, eu estou dizendo que o E aqui, em qualquer ponto do espaço, porque eu não fiz nenhuma restrição quando eu fiz essa análise aqui, em qualquer ponto do espaço, o E é perpendicular ao dA. Se eu pegar, se você pegar um dA aqui assim, ó, e pegar um dA aqui, nesse ponto aqui, uai, se eu pegar um dA aqui, eu posso dizer que o E nesse ponto também é perpendicular, porque o E é sempre perpendicular ao plano. Tá? Eu não fiz, presta atenção, eu não fiz nenhuma restrição, não é, nessa análise aqui, se era próximo do plano, se era mais para lá, mais para cá. A única consideração que eu fiz é que o plano é infinito. Se o meu plano é infinito, o E que eu pegar em qualquer ponto do espaço vai ser perpendicular ao plano. Tá? Muito bem, se eu faço essa conta, então esse E vezes dA é zero, esse E vezes dA é zero, então a superfície cilíndrica é zero. Então o meu fluxo nesse caso vai ser o E vezes dA, ó, E vezes dA, de novo vai dar um módulo de E, o módulo de E, se essa distância R aqui, a única consideração que eu fiz foi sobre a distância R, né, essa tampa está a uma mesma distância R, então meu E não vai variar sobre essa tampa, não há nenhuma razão para que ele varie, eu vou botar o E para fora, eu vou ficar com E vezes A, que é a área da tampa, e embaixo eu tenho o E, e tem o dA na mesma direção e sentido, né? Então eu vou ter E vezes A, tá certo? Ora, quanto é que vale a carga que está? Então eu tenho que 2 vezes E vezes A é igual à carga que está aqui, ó. Olha a carga aqui, ó. Essa carga que está aqui, tá vendo? A carga que contribui para o fluxo é a carga que está contida, né, dentro da superfície cilíndrica. Então essa carga aqui, tá certo? Vai ser sigma, se é um cilindro, né, a área que está aqui é a mesma, sigma vezes A, né, dividido por ε0, e eu posso dizer, portanto, que o meu campo é igual a sigma sobre 2ε0. Esse dado é um dado interessante por duas razões. Primeiro, que o campo elétrico não depende da distância R. Isso desdobrou-se na análise que eu fiz, né? Na conta que saiu que o campo não depende. Então, o campo próximo à superfície não depende da distância a essa superfície. Tá certo? A segunda coisa, você fala assim, uai, mas o campo na superfície condutora era sigma sobre ε0. O que está acontecendo aqui? Uai, está acontecendo que se eu pegar essa superfície aqui e fechá-la, tá certo? Se eu fechar essa superfície, essas contribuições que tem lá dentro vão se anular. E eu tenho o campo zero, não é, dentro da minha superfície fechada. Aqui é um plano, né? Aqui não é uma superfície fechada. Tá? Tem um arranjo particular
tem um arranjo particular que é bastante importante e que nós vamos ver, não é, mais adiante no nosso curso, tá certo? Que é o arranjo em que eu tenho duas placas condutoras, uma placa com carga positiva e uma placa com cargas negativas. Placas paralelas. Então eu tenho duas placas paralelas e essas placas, elas têm a mesma distribuição, sigma mais, não é? É igual ao módulo de sigma menos. Então é a mesma distribuição superficial de cargas, quer dizer, mesmo assim, o mesmo valor em módulo, né? Uma é carga positiva, a outra é carga negativa. Como é que é o campo elétrico produzido por elas? Bom, eu tenho essas placas são infinitas assim, tá? Para cima, para baixo, tá? Aqui é só um corte que eu estou fazendo nelas, né? Como é que é o campo? Aqui, aqui e aqui. Então vamos olhar o seguinte, na carga positiva, a placa positiva vai produzir um campo que está aqui, ó. Esse campo aqui, nós acabamos de ver esse campo produzido pela placa. O módulo aqui é igual ao módulo aqui, é igual ao módulo aqui. Esse arranjo é aquele arranjo que produz o campo elétrico uniforme, né? Tá certo? Então esse é o campo produzido, é sigma sobre 2ε0, sigma sobre 2ε0, sigma sobre 2ε0. Qual é o campo produzido pela carga negativa? O campo da carga positiva se afasta da carga positiva, o campo da carga negativa se aproxima da carga negativa. Então é menos aqui e é menos aqui. Lembra, o princípio da superposição, eu posso somar os efeitos, tá certo? Se eu somo os efeitos, o campo total aqui é 0, o campo total aqui é 0. Esse aqui, ó, as duas distribuições têm o mesmo valor em módulo, né? Então aqui é sigma sobre 2ε0, aqui é menos sigma sobre 2ε0. Nesse caso aqui, eu tenho que o meu campo E vai ser igual a sigma sobre ε0. Onde sigma, tá certo? Né? Se o meu eixo positivo está para lá, então esse meu campo resultante vai apontar para lá. Você vê que isso independe da distância entre as duas placas, né? Então esse arranjo é um arranjo bastante importante, né? Quem já teve uma certa visão dessa matéria, né, vai olhar e falar assim, isso aqui é um capacitor. Bacana, isso aqui é um capacitor que nós vamos ver mais um pouquinho na frente no nosso curso, tá certo? Então o campo fora é 0, não é? E o campo dentro é sigma sobre ε0, porque eu somei os dois ali, tá? Vamos agora para a nossa terceira e última aplicação. Nós começamos com uma linha, passamos por um plano e agora nós vamos para uma distribuição volumétrica de cargas, tá? No caso, nós vamos fazer uma distribuição que é uma distribuição esférica.